Mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos trazer mais um videozinho da nossa sequência de vídeos corporativos. Vamos falar hoje sobre gestão de conflito. Nós falamos sobre vídeos corporativos, mas a gestão de conflitos ela é para o nosso dia a dia, ela é para a empresa, ela é para o meio familiar. Você saber fazer a gestão de um conflito é bem interessante e importante. Então nós vamos falar hoje sobre conflito e gestão, o processo do conflito, os impasses, alguns gatilhos que disparam os conflitos, como os conflitos acontecem, a administração positiva do conflito, a liderança produtiva e quem ganha. E aí nossa plaquinha ali, nossa imagem mostrando sobre razão e emoção. Nosso semáforo, nosso sinal, nosso sinaleiro, cada local se expressa de um jeito. Então vamos lá. Conflito e gestão de conflito. Hoje existem, em média, aí, 54 sinônimos de conflito, que são eles luta, guerra, combate, batalha, contenda, hostilidade, confronto, duelo e outras mais. Então, separamos ali alguns com D: desarmonia, divergência, discórdia, discussão, desordem, discordância, debate, desunião e divisão. Tudo que pode gerar um conflito ou piorar um conflito, aumentar um conflito. E o que nós temos que fazer? A gestão. O conflito muitas vezes ele é produtivo, muitas vezes sim. Mas se você não fizer uma boa gestão desse conflito, ele vai trazer uma série de transtornos que não será bom nem no meio familiar, nem no seu dia a dia, nem na sua empresa. Então, gestão de conflitos são ações que visam resolver diferenças de opiniões que podem estragar ambientes sociais, familiares e organizacionais, causar uma série de danos internos e externos se não forem tratados. Então, pensa um pouquinho aí. Quantas vezes essas palavras aqui, ó, que estão abaixo, elas já passaram pela sua mente? Então, estão ali. Da autopiedade e da autodefesa. Primeiro você tem pena de si mesmo. Depois você tenta se defender, e quando você tenta se defender, você automaticamente põe a culpa em alguém. Ou direciona isso para alguém. Então, da autopiedade, você já pensou assim: eu não aprendo, como eu sou burro, eu não tenho sorte, não devia ter dado ouvidos, se eu tivesse feito isso antes, se eu tivesse feito diferente, de outra forma. O cara chegou agora e já foi promovido. E eu estou aqui há muito tempo, há 20 anos, e nunca saí do meu patamar. E olha que eu sou bom no que eu faço. Então, as pessoas vão pensando dessa forma. Enquanto esse cara for chefe, eu não cresço. Eu não vou perder meu tempo com isso. Eu faço mais do que todos e ganho igual. Ou faço mais e ganho menos. Ou não fiz porque não mandaram, mas sabia que tinha que fazer, mas está ali tendo autopiedade, tendo pena de si mesmo. E no momento da autodefesa, você pensa: estou cansado de falar, e ele não aprende. Que ódio desse cara. O cara se acha. Quem ele pensa que é ou quem ela pensa que é? Por mais que eu faça, sempre dá errado. Ele que resolva. Esse não é o meu trabalho. Estou tranquilo. Quem vai tomar é ele, ou seja, quem vai se dar mal é ele, quem vai tomar na cabeça é ele. Até sei fazer, mas não ajudo. Eu aprendi, ele que aprende também. Não sou babá.
Eu avisei e muitos outros. E a clássica aqui, ó. Tô fora, não vou ajudar. Quem tem filho barbado é gato. Então, através disso aí, a gente pode entender alguns sintomas cognitivos e psicológicos. São resignação, recalque, memória coletiva, autodefesa, como eu coloquei ali, instinto e síndrome de Gabriela, que nós vamos ver a seguir. Para os mais novos aí que não sabem da história da Gabriela, foi uma minissérie, né? Gabriela Cravo e Canela. E a música que tocava, se não me engano, da Gal Costa, eu acho. Né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, sempre Gabriela. Então, por isso se dá o nome de síndrome de Gabriela, porque você não quer mudar. Não precisa ser sempre assim. Você pode mudar, você apoiar o outro não vai te fazer mais fraco. Muito pelo contrário, vai te fazer mais forte, vai te ajudar a crescer, vai preparar degraus para que você possa subir. Se você não prepara sucessor, você não tem quem colocar no seu lugar para você subir. Então, empresa X nasceu em 1987 e morreu em 2017. Por quê? Porque não se readaptou, porque as pessoas que trabalhavam nela não tiveram um pensamento de crescer, pensamento de dono, pensamento de eu posso fazer melhor, eu posso fazer diferente. Então, faço isso há 30 anos e sempre deu certo. Não vou mudar agora. E não mudou. A empresa foi para o fundo, seu emprego foi para o fundo, seu cargo foi para o fundo. E se a empresa vai, você vai junto, se você está nela. O processo do conflito. Então, na etapa 1, nós temos aí oposição, incompatibilidade. Então, nós temos as variáveis, as condições que podem levar a um conflito, a estrutura, a comunicação errada. Temos aí na etapa 2, pensamento e somatização. O que é somatização? É aquilo que você pensa e o corpo reage, ou que transfere para o corpo, ou para a soma, para a nossa massa. Então, você pensa, o corpo reage. Percebe e sente o conflito, mas não faz nada para melhorar. Bota a lenha na fogueira. Né? Fecha a cara, devolve as palavras grosseiras no mesmo tom, devolve os pensamentos que lhe foram transmitidos com outros pensamentos, ou simplesmente não reage a nada para mudar aquilo de ruim que chegou a você, aquilo de mal que chegou a você. Na etapa 3, nós temos as intenções que podem levar a um conflito. Administrar certo ou errado. Se você administra errado, o conflito vai acontecer e vai piorar. A competição, o se acomodar, não se comprometer e enfrentar aquilo no momento errado. É importante você enfrentar os seus desafios, você conseguir vencê-los, sim, mas existem formas e momentos corretos, palavras corretas, gestos corretos. Então, não adianta você ficar ali como uma figura num cabo de guerra e esse conflito ficar interminável, e todos perdem quando há um conflito não gerenciado. Comportamento. Ação, comportamento e reação. Então, o conflito acontecer, ser bom ou ruim, ele vai depender desses fatores. Da forma que você age, do seu comportamento ou da forma que você reage àquilo que chegou a você. Então, precisamos ter boas ações para não gerar conflitos que não podem ser geridos, o nosso comportamento diante do conflito e a nossa reação, que precisa ser positiva diante do conflito e que ele tenha uma forma boa de gestão, gerenciamento,
Se não tem condição de fazer a gestão ou o gerenciamento daquele conflito, procure um mediador, procure alguém da sua empresa, o seu gestor, alguém que esteja designado como mediador ali. E na etapa 5, nós temos as consequências dessas outras 4 etapas, que o conflito que já existe não foi eliminado, ele pode piorar ou melhorar. E essa piora ou melhora pode afetar diretamente o desempenho. Hoje nós trabalhamos com equipes, então ninguém trabalha sozinho mais. Todos têm colegas de trabalho, todos têm gestores, diretores, coordenadores, têm subordinados, tem um time que trabalha por você. Então, as consequências desses conflitos, se não forem bem gerenciados, eles podem causar uma série de problemas e que podem afetar o desempenho seu, da equipe, da área, da empresa. Então isso precisa ser gerenciado ou por você ou por um mediador, se você não tiver condição de fazer a gestão desse conflito. Os impasses. Assim como em qualquer lugar, é comum haver desacordos ou raciocínios distintos sobre ações. Então é normal, as pessoas não pensam igual. Então, cada um pensa de uma forma e as coisas podem tomar rumos diferentes, e isso pode ser muito produtivo. Se há uma disputa saudável, se há um brainstorm aí, uma enxurrada ali, uma tempestade de ideias boas, mesmo que sejam divergentes, mas podem gerar bons resultados se a gestão disso for bem feita. Então, aquisição de recursos, condutas. Então, quando há essas divergências, nós chamamos isso de impasse. Mas o que é necessário fazer? Administrar, remediar, apaziguar ou resolver esse conflito. Como eu disse, é preciso criar um setor para isso? Tem empresas que têm, mas não necessariamente. Você pode, dentro da sua área, criar ali ou levantar alguma pessoa, indicar alguma pessoa que tenha esse perfil e ser o mediador dessas áreas, dos conflitos dessas áreas. Então, se ele tem esse perfil de mediador, ele vai ajudar muito nos conflitos, tanto em projetos, em reuniões, em novos produtos. Em tudo, esse mediador pode ser bem-vindo, essa figura, dentro do seu setor. Não necessariamente criar uma área para gerenciar ou gerir conflitos. Gatilhos emocionais que podem disparar os conflitos. Então, nós temos aí, encabeçando essa lista, a procrastinação. Então, esse deixar para depois aquilo que você poderia ter feito rápido, um chamado que poderia ter sido atendido, uma resposta de um e-mail, uma resposta a alguém, um serviço que você poderia ter realizado, uma aquisição que você poderia ter feito e deixou tudo isso para depois. Então, isso pode gerar uma série de conflitos, porque o seu colega ou a outra área, ou o seu fornecedor, ou quem você presta serviço, dependia daquela atividade ou daquela tarefa o quanto antes. Então, se você procrastina, você acumula atividades e depois faz em maior tempo gasto ali, com mais atividades acumuladas. As provocações que a gente sabe no dia a dia são os olhares, as palavras ríspidas, as respostas grosseiras, as insinuações, o autoritarismo. Então, essa palavra aí, ó, tem muita diferença entre autoridade e autoritarismo. A autoridade é aquilo que é constituída tanto no meio público quanto dentro das empresas, né? E essas autoridades precisam ser respeitadas, precisam ser bem vistas. Por outro lado, essas autoridades não podem agir com autoritarismo, não podem haver abusos, excessos nessa autoridade, senão vira um autoritarismo e isso gera conflitos, aumenta conflitos. Desqualificações, às vezes se espera algo de uma pessoa e ela não está qualificada para aquela
atividade e muitas vezes ela expõe isso, que não tem aquela qualificação, mas mesmo assim ela é colocada naquela atividade e não tem o retorno esperado ou o retorno imediato, e isso causa conflito. A falta de comprometimento, tanto com sua equipe, com seus colegas, com sua área, sua empresa. O excesso de desculpas, não fiz por causa disso, não fiz por causa de fulano, não vou por causa de A, B ou C. E terceirizar a culpa, apontar, mas foi fulano que deveria ter feito, eu achei que estava feito, eu achei que tinha adquirido, eu achei que tinha resolvido, e a culpa não é minha, a culpa é de A, B ou C. A falta de atenção com aquilo que se tem que fazer, com aquilo que os colegas fazem, com aquilo que está ao seu redor. As respostas inadequadas ou falta de respostas, né? E outros. E como acontecem os conflitos? Como sempre aqui, pessoal, eu não vou ler tudo, tá? Vou só passar por aqui, mas deixo sempre aqui para que vocês parem o vídeo e possam ler. Então, os conflitos, principalmente nas organizações, por falta de estruturação, tanto no fluxo de trabalho quanto numa determinada área, por comportamento de A, B ou C, por influência externa ou do meio externo, ou de terceiros ou de outros órgãos, por falta de preparo de ambas as partes ou de uma parte, pelo impacto no fluxo de atividades, principalmente, como eu disse, no retorno ali, no tempo que você tem para fazer alguma atividade. Então, a procrastinação dessas atividades aí, é bom evitar. A não resposta a algumas solicitações. Então, receber uma mensagem, mesmo que você não possa falar com essa pessoa, dar atenção a essa pessoa no momento ali, mas você pode responder dizendo que para ela procurar ela depois, ou que você a procura, né, mensagem, e-mail, telefonema, etc. A procrastinação, como eu disse, que é a demora no atendimento ao chamado, a solicitação do colega, aquilo que o colega te pediu para fazer e você vai deixando para depois. E a rispidez nas respostas, né? Então, o tom grosseiro, áspero, maldoso, zombeteiro, abusivo. E muitas vezes, a hora que você está chateado, nervoso, está mal, evite responder. Porque com certeza a sua resposta não será das melhores ou a mais aceitável por ambas as partes. E se você esperar ou deixar para responder depois, com certeza a resposta será diferente e mais centrada. Então, administração positiva de conflitos. Interessante as partes serem ouvidas, isso por um mediador, por um gestor, por qualquer outro, ou um ouvir o outro. Analisar a situação, identificar o real problema, que às vezes as pessoas pintam um problema e ele está derivando de outra coisa e está gerando aquele problema, mas não é o problema real. Usar a solução para que os dois lados ganhem. Essa relação ganha-ganha é fundamental para todo mundo. Pesquisa de clima. Precisa entender como está o clima organizacional e se ele não estiver bom, precisa saber o porquê, em qual parte, qual a área, o que precisa mudar ou melhorar. Importante ter essa visão das partes anteriores ali, das frases anteriores, para antecipar os conflitos e resolvê-los ou mitigá-los antes de chegar a um ponto que não dá mais para fazer o gerenciamento dos mesmos. Importante criar um canal de comunicação aberto. Como eu disse, precisa ser uma área? Não, pode ser uma pessoa dentro da área com esse perfil de mediador e ele vai dar atenção para as partes e chegar a um senso comum. Importante indicar um mediador para atuar na gestão. Então, nós temos os interesses de A e B, temos o mediador ali que vai entender, botamos a figurinha de uma casa ali, todo mundo quer a casa, mas um quer um modelo, o outro acha que o material é melhor, o outro acha que a forma de fazer é melhor. Então, o mediador vai entender tudo isso e vai conseguir fazer com que os interesses de A e B
sejam atendidos e esse conflito que gerou a melhor solução ali para fazer aquela casa vai ser combinado e os dois vão sair com o sentimento de que ganharam. A mediação pode ser feita, como eu disse, por alguém indicado na área, pode ser feito pela liderança, se ele tiver esse perfil de mediador. Então, é importante que esse mediador tenha um espírito de motivação, de inspiração, de empatia, de carisma, de incentivo, de apoio, de condição de ouvir as partes e trazer solução, que esteja focado no propósito de A e B, tenha o perfil de aconselhador, de aconselhamento, para tomar as melhores decisões ali, de fazer uma melhor gestão da direção e do serviço a ser prestado. Então, não existe mais nessa figura de liderança e de mediação o eu, o posso, o faço. Não. Hoje o espírito todo é de equipe, tanto no âmbito familiar, social, empresarial, tudo é conjunto, é equipe. O nome já é corporativo por causa de corpo mesmo, por isso que a gente chama. Então, a partir desse momento, podemos, fazemos, conseguimos, é nós, é juntos, é o coletivo, é equipe, o solucionaremos, faremos melhor, melhoraremos. Então, não é necessário ter patente para ser um mediador, para ter liderança, espírito de liderança. Para ser líder, você só precisa liderar de forma correta. E quem ganha num conflito? Ninguém cresce quando não há gestão ou administração dos conflitos. Os conflitos que não são bem geridos, bem administrados, eles só vão gerar perdas. Ninguém ganha. Então, botamos ali a figura do cabo de guerra em cima de um morro, uma lagoa que está secando e o morro ali está, a ilhota está quase toda fora da água, e os caras arrebentando ali o cabo de guerra, todo mundo vai cair na água. O jacaré vai se dar bem? Vai, por enquanto. Todos perdem quando há conflito, até o jacaré. Fica esperto o jacaré que um dia a lagoa seca. Ok? Muito obrigado a todos, ficamos por aqui, espero que tenham gostado desse vídeo. É um vídeo simples, rápido, só para dar uma visão do que é gestão de conflitos. Me ponham à disposição aí caso tenham alguma dúvida, caso precisem de alguma ajuda. Escrevam lá nos comentários, mandem e-mail, tem descrição do meu e-mail aí nos comentários também. E estou à disposição. Quem não assistiu os demais vídeos, dá uma corridinha lá, assiste os demais vídeos, se inscreva no canal, nos acompanhe, acione o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado por assistirem o vídeo até aqui, por me acompanharem. Vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.